Ernesto Albuquerque. Alô, amigos, amigas, começando aí pelo Face também, o nosso 60 minutos aqui na Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, estamos aí, vamos lá. 13 horas e 7 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas do 104.9 da Rádio Cidadania, no seu rádio, no seu celular. Também você pode sintonizar, claro. Radiosnet, TuneIn ou Rádios Garden são aplicativos para você sintonizar a cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. Também pelo computador www.radiocidadania.com.br. Eu sou Ernesto Albuquerque, comigo Oswaldo Titonelli, acionando os botões eletrônicos para a edição de hoje dos 60 minutos. Hoje, 21 de novembro, estamos iniciando aí os 60 minutos, sempre começando pelos apoiadores culturais e também pela nossa agenda de amigos e amigas da Cidadania FM, que aniversariam hoje, 21 de novembro. Tá chegando o Natal, hein, pessoal? E também sempre mandando um abraço para os nossos amigos apoiadores. E vamos aos destaques das notícias do dia de hoje. Teremos aí as matérias da IBC e também da agência Rádio Web. Vamos falar da medida provisória. Aliás, o Rodrigo Maia, falou que medida provisória é coisa de ditador. Ele fala isso se referindo ao senhor presidente da República, mas dali a pouco está conversando de braços dados, que coisa, não? Aliás, até foi contemplado o Rodrigo Maia com uma série de ministérios. Também estaremos mostrando a entrevista do novo diretor da Polícia Federal, que disse o seguinte, que mala de dinheiro não é uma prova cabal, não é uma prova definitiva, mas que coisa, não? O que será que ele quis dizer com isso? E o FIFA Gate, o escândalo da FIFA, que envolve a Globo, tem mais uma morte lá no México. E estamos chegando perto da Black Friday, a sexta-feira negra ou preta, né? Que é aquela questão das ofertas, eu não sei por que chama Black Friday, né? Será que é politicamente correto falar assim ou não? Não sei. Giro internacional de notícias mostrando também o submarino argentino que está 6 dias desaparecido. E também que 30% dos empregados no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, são pessoas jovens. E a saúde, sempre em tela aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho de HIV/AIDS, vamos falar um pouquinho de novas alternativas para tratamento da hemofilia, que é uma doença que causa hemorragia, doença grave e congênita, genética, né? E também que as pessoas afetadas, as gestantes afetadas pelo vírus Zika, mais de 60% eram pobres. E história hoje, falando exatamente do Dia Nacional da homeopatia, né? A homeopatia hoje é o Dia Nacional dessa maneira de praticar medicina que muita gente gosta e muita gente às vezes coloca uma interrogação. Uma boa tarde a todo mundo e vamos aos nossos apoiadores culturais. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 11 minutos. Este é o 60 minutos aqui no 104.9 da Cidadania, com imagens direto do estúdio aqui na nossa página do Face, daqui a pouquinho compartilhando com a página da rádio também. Previsão do clima daqui a pouquinho para vocês. Será que hoje chove? Será que hoje não chove? Antes de tudo, vou mandar um abraço para quem aniversaria hoje, dia 21 de novembro, a Maria Aparecida dos Reis, Carlos Augusto e o Carlos Rogério, que são filhos, lembra do Toninho Pena? Filhos do Toninho Pena, era o preto e o branco, como ele sempre falava, nosso saudoso Toninho Pena, falecido
em 2012. Paulo Correia Calamita, filho do Dr. Nilson Calamita, também colaborador aqui da rádio, a Franciele Fernanda Pereira, Luiz Gustavo Camilo, né, que é filho da Silva, né, filho do Luizinho Veículos, Luizinho que era o Luizinho Veículos, e o Celso Carvalho Beca Júnior, aniversariando, e o Donato, que trabalhou aqui na rádio como colaborador na parte esportiva, bastante ligado aí à Associação Atlética Avareense. Kátia Kruliski Ortega faz aniversário hoje, Joaquim Freitas, a Célia Eto, também nós temos aí a Kátia, Mário Lopes Zambaldi, aniversaria hoje também, Vera Kisberi, Miriam Rodrigues, aniversário de hoje, Ari Adler, que é nosso colega de turma aí da Escola Paulista de Medicina. O Ari é pediatra também, um abraço para o Ari, de vez em quando acessa aí as nossas participações em rede social também. Abraço para a Mariana Miranda Andreata e o vereador Flávio Zandoná, sempre acessando a nossa página, Hélio Pereira, também a Lu Alves, entre outros amigos que já acessaram também, Luísa José Rui Bergamo, lá de Joaquim Távora, Paraná, também acessando aí a nossa página. Não? Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens, postamos o que nós falamos ontem na nossa página, falamos ontem lá na Câmara Municipal, abordando aquela questão da erosão, entre outros assuntos, que é um assunto extremamente preocupante para os moradores do Jardim Europa 2, das ruas Zurich, da rua Florença, da rua Ankara, também Lyon, várias ruas ali, que realmente estão muito preocupados, estiveram em bom número na Câmara ontem, e todos os vereadores acabaram se manifestando, ou praticamente todos, a respeito dessa questão da erosão. Nós, particularmente, solicitamos que o prefeito mostre para a gente qual é o plano para aquelas erosões, aliás, são muitas as erosões, não são só essas, não, e também pedimos a presença do secretário de Meio Ambiente Borges e também do Nigro, que é secretário de Obras, para que estejam na próxima sessão na Câmara para explicar nosso objetivo, que expliquem com todos os detalhes quais são os planos da Prefeitura, né, para corrigir a questão das erosões. Dirley Oliveira, abraço para o Dirley, que está sempre ativo, aí, sempre participando inclusive lá da Câmara, né, Dirley? Dizendo que ele curte a Rádio Cidadania. Tá ok, obrigado. Um abração para o Dirley, que está nos acompanhando aí também pelo Face. Hoje de manhã eu e o vereador Barreto postamos aí um resumo do que aconteceu ontem na sessão de Câmara, está disponível aí tanto no Face, quanto mais tarde estaremos colocando no YouTube também, além de estar disponível no Twitter. Uma matéria muito interessante da TV Tem, mostrando aí a questão dos semáforos para deficientes visuais e mostrando as falhas desse sistema, que não a pessoa com deficiência visual acaba não tendo exatamente sabendo que hora está verde ou não para poder passar com segurança. Inclusive, levaram uma pessoa com deficiência visual que fizeram uma avaliação de cada aparelho desse e mostrando que tinha apenas em torno de 3, que estavam adequados. E porque não tem essa segurança para o deficiente visual. E cada aparelhinho desse, parece que são 10, segundo a matéria, eles custaram, aliás, R$20 mil, viu, Titonelli? Aparelhinho para deficiente visual, e não está funcionando. Então dá R$200 mil essa despesa. É uma matéria da TV Tem. Eu vou tentar colocar aqui, viu, Titonelli? Vamos ver se a gente consegue colocar aí no ar, para que as pessoas possam ouvir o áudio dessa matéria TV Tem, que eu não tinha visto, e eu achei bastante interessante. Vi hoje de manhã, houve um amigo aí que compartilhou na nossa página. Deixa eu só acertar aqui o ponto de início dessa matéria. Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue colocar no ar aí. Vamos lá. É de doer, né? Pense em algo que seria para ajudar, mas na verdade está deixando muita gente na mão. É que em Avaré foram instalados semáforos, né, com dispositivo sonoro para facilitar a travessia de quem tem algum tipo de deficiência visual. Agora, como a gente estava falando, som avisando que é preciso esperar o sinal abrir para quem é cego atravessar, belezinha. Tudo bem. Até tem. Agora, conseguir saber, gente, que o sinal tá verde, aí é só para quem enxerga mesmo. Aguarde o sinal verde.
Esse é o som de um semáforo sonoro para deficientes visuais esperarem a hora certa de atravessar. Logo quando o sinal de pedestres ficar verde, era para um aviso tocar e assim quem não enxerga, fazer uma travessia segura. Só que aqui em Avaré, se depender do aviso, o deficiente visual fica aí plantado esperando. É o que aconteceu com a Tainá, que mesmo podendo atravessar com segurança, não sabia a hora certa de passar para o outro lado da rua porque não foi avisada. O sinal fica verde, aí não avisa, daí o sinal... São 13h17, problemas de conexão aqui. Não acabou a matéria ainda, mas acho que houve um problema no nosso Face. E, na verdade, o objetivo da matéria é exatamente isso. A gente mostrar que esses sinais, aparelhos para facilitar a vida das pessoas com deficiência visual, simplesmente não estão cumprindo o papel. A matéria tem uns 2 minutos e meio e mostra bem essa situação que já foi até abordada lá na Câmara por alguns vereadores. Me parece que a própria Adalgisa Zouardi fez uns comentários a respeito nessa última sessão aí. E precisa, naturalmente, esclarecer. Tem um recadinho aqui do Hélio Pereira, diz que o secretário de Comunicação, em seu programa de rádio, deixa eu ver o que ele escreveu aqui, falou bastante dos vereadores. Fez algumas ameaças, como ler em seu programa sentenças de vereadores e empresas de vereador. Né? Eu acho que se ele quiser fazer isso, ele tem que se basear na verdade. Né? Com relação à minha pessoa civil, estamos tranquilos, não tem problema nenhum. Aliás, esse cidadão, que é radialista e também é secretário, parece que ele não quer agregar nada, ele quer só desagregar. Né? Então, da nossa parte, estamos tranquilos. Não sei a quem ele está se referindo, negócio de empresa, de sentenças contra vereador e tal, não sei o que ele está querendo dizer isso, né? Tem que se basear na verdade, senão pode, na verdade, sofrer aí uma represália judicial, né? Se fizer não se basear em fatos verídicos. E esse tipo de ameaça, aliás, tem gente que adora fazer um dossiê, viu, Tutanelli? Adora fazer um dossiê dos seus adversários, né? Um abraço, Hélio Pereira, obrigado pela informação aí, a Maria Paris, que também está acessando a nossa página. Olha o Carlinhos, lá de São Paulo também, Carlos Dantes Cromov, Espada, grande odontólogo da Penha, né, Carlinhos? E São Paulino dos Bons, né? Também o César Ortega acessando, está sempre acessando as nossas páginas, está lá em Bauru, o César Ortega, que já foi colaborador no comecinho aqui da rádio, o Dirley Oliveira, já mandei um abraço, o Wilson Barcelos, a Mariana Andreata, o Glaucio Costa, o Flávio Zandoná, vereador, a Marisa Dickler, sempre conosco aí, acessando os trabalhos aqui da rádio Cidadania FM. E ontem nós postamos também, já com um bom número de visualizações, através do Face, uma parte da sessão, a discussão dos requerimentos dos projetos, também estão aí para quem quiser dar uma olhada. Foi perdido documento, são vários documentos, né, de moto e carteira de motorista. O senhor Décio Venâncio da Silva, o telefone dele é 997 75 80 58. Eu vou falar novamente, 997 75 80 58. Abraço para a Ilza, sempre atenta a todas as informações aí. Quero mandar um abraço também para o Miranda Tax, que está sempre lá na Câmara, né, Miranda? E o Miranda, ele tem o seu táxi e leva você para qualquer parte do Brasil. O telefone dele é o 997 299608. E você pode, através do WhatsApp, agendar com antecedência a viagem para qualquer ponto do Brasil. A UDI Ressonância Magnética, nós temos aí 2 equipamentos, fica lá na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Você marca aí com o seu exame, pode ser particular, pode ser através de convênio, e a ressonância magnética faz exames de excelente qualidade. Também NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501, e o Nelson vai até a sua residência, vai até o seu veículo, se esse é o problema, vai até o teu comércio, tendo problema de fechadura ou problemas com as chaves, Nelson resolve rapidinho.
Previsão do clima para a estância turística de Avaré. Está quente esses dias e hoje vamos ver como é que está a temperatura e também se chove ou não chove. É uma previsão de 18 milímetros de chuva para hoje. E a umidade relativa do ar entre 48% e 90% e a temperatura oscilando entre 14 e 28 graus. 6h22 o nascer do sol, 19h42 o pôr do sol no horário brasileiro de verão. Diz aí a previsão que chove rápido durante o dia e à noite ocorrem também pancadas de chuva. Portanto, vamos esperar um pouco de precipitação pluviométrica no dia de hoje, tá certo? Mas sem muita precipitação, né, Toné? Vamos esperar a precipitação sem muita precipitação. Kelly Fernanda acessando a nossa página, ela também como nós. Vamos ouvir duas matérias direto de Brasília. Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal, disse que medida provisória é coisa de ditador. Que coisa, não? E a Polícia Federal dizendo, aliás, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Segovia, dizendo que mala com dinheiro não é uma prova definitiva, não é uma prova cabal. Vamos ver as matérias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, disse nesta segunda-feira que o uso de medidas provisórias é coisa de governos autoritários. Ele foi questionado sobre a decisão do presidente Michel Temer, que na última terça-feira editou uma medida provisória para alterar pontos da reforma trabalhista, que entrara em vigor 4 dias antes. Maia defendia que as alterações fossem feitas através de um projeto de lei que fosse apreciado pelo Congresso. A partir daí, qualquer presidente pode entrar e fazer uma reforma trabalhista com medida provisória. Será que é isso que nós queremos? Né? Pensando que um ditador é assim, né? Um ditador faz aquilo que pensa, certo ou errado, sozinho. A medida provisória é isso durante 4 meses. Por isso que eu acho que o que a gente deveria fazer mesmo no futuro era acabar com o instituto da medida provisória, porque ele não ajuda a democracia brasileira. A declaração foi feita durante o evento Brasil de Ideias, promovido pela revista Voto, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Apesar das críticas, Maia afirmou que a medida provisória que altera a reforma trabalhista deve ser votada dentro de, no máximo, 4 semanas pela Câmara dos Deputados. Apesar de ter validade imediata, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso para continuar em vigor após o prazo de 4 meses. O presidente da Câmara voltou a dizer que espera votar a reforma da Previdência ainda neste ano e defendeu a inclusão tanto dos policiais militares como das Forças Armadas no projeto. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, assumiu o cargo nesta segunda-feira em substituição a Alexandre Daiello, que deixa o comando da corporação após quase 7 anos. A cerimônia de transmissão do cargo aconteceu em Brasília e contou com a presença do presidente Michel Temer, ministros e de vários outros políticos. No discurso, Segovia afirmou que, em meio ao vendaval de dúvidas sobre os destinos da PF, a corporação seguirá a tradição de obedecer às leis e à Constituição. Segundo o novo diretor-geral, o combate à corrupção seguirá sendo a prioridade da Polícia Federal. E é nesse espírito de equipe que buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil, que continuará sendo a agenda prioritária da Polícia Federal, tendo como premissa a continuidade de operações especiais, tais como Lava Jato, Cui Bono, Sermão aos Peixes, Cadeia Velha, Lama Asfáltica e tantas outras em andamento nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e nas varas da Justiça Federal do Brasil afora. O novo diretor-geral pregou a pacificação na relação da Polícia Federal com o Ministério Público. As duas corporações têm tido divergências no trato de algumas questões, como acordos de delação premiada. Segovia defendeu a união como forma de combater o crime em todas as suas esferas. Mas confio muito no espírito de maturidade institucional e profissional dos membros dessas instituições, que neste momento têm a oportunidade de escreverem um novo capítulo em sua história, deixando de lado a vaidade e a sede de poder.
pois o único que se beneficia com essa disputa é o crime organizado. Fernando Segovia está há 22 anos na Polícia Federal, onde já comandou diversas operações, o grupamento de elite da corporação e chefiou a superintendência no Maranhão, além de representar a PF na África do Sul. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 27 minutos, estivemos aí com as primeiras matérias, direto de Brasília, mostrando aí a questão da medida provisória, ou do Instituto Medida Provisória, que é um problema bastante questionável, né? E também a primeira fala aí do Dr. Segovia, novo diretor da Polícia Federal. Aqui em Avaré, a Câmara de Vereadores realiza na quarta-feira, amanhã, às 19 horas, uma audiência pública referente ao projeto de lei 18/2017, Plano Municipal de Transportes, Mobilidade e Acessibilidade Urbana do município. O evento será no próprio plenário ali da Câmara Municipal amanhã, portanto, a partir das 7 horas da noite, todo mundo está convidado. É um instrumento, o Plano Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Urbana é um instrumento importante de desenvolvimento urbano sustentável, que tem como objeto a implementação de ações e projetos a fim de garantir que todos os cidadãos possam usufruir com segurança, seguridade e conforto de todos os bens, produtos e serviços disponibilizados na sociedade, assegurando assim a inclusão social da pessoa com deficiência. O plano prevê áreas de acesso restrito ou controlado, espaços para instalação de bolsões de estacionamento, medidas que favoreçam a circulação de pedestres e ciclistas e que minimizem os conflitos. É uma oportunidade para todo mundo participar dessa importante audiência pública. Abraço aí para o Guma Castellucci, também acessando a nossa página aí. Mais informações que no jornal O Victoriano. Parque Tecnológico Botucatu recebe alunos daí do Vale. E ontem foi celebrado em Avaré o Dia da Consciência Negra. São temas e são manchetes que nós temos aí no jornal O Victoriano. Lembrando também que vai haver coleta de sangue, né, doação de sangue na sexta-feira lá na Igreja Universal durante o dia todo. O Jornal do Cunhê trazendo que certidões de nascimento, casamento e óbito mudam a partir de hoje, hein, pessoal? As certidões de nascimento, casamento e óbito passam a ser diferentes a partir de hoje. O Conselho Nacional de Justiça mudou os registros que passaram a conter, entre outras coisas, o número do CPF. A intenção é que o documento se torne um número de identidade civil único. Outra mudança é que os documentos passam a levar o termo filiação e não mais genitores. De acordo com o governo, é possível recém-nascido ter 2 pais, 2 mães, uma mãe e 2 pais, e assim por diante. O mesmo vale para casais que têm optado por técnicas de reprodução assistida, como é o caso da barriga de aluguel e da doação de material genético. Todas as mudanças passam a valer em todo o território nacional. Nas certidões de óbito, o lançamento de todos os documentos permitirá o cancelamento automático dos documentos do falecido pelos órgãos públicos, contribuindo para a diminuição de fraudes. Tem mais outras alterações que você pode acessar no site do CNJ e da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado, que é a ARPEM São Paulo. Tá aí, são mudanças certamente que virão, acredito, beneficiar e facilitar a questão de documentação de todos os brasileiros. MEC prorroga aditamento do FIES, Câmara não vai votar o orçamento enquanto FREA não se explicar sobre suas finanças, é o que disse o vereador Barreto, que é presidente da comissão que trata desse assunto lá na Câmara. Tribunal de Contas diz que todos os resultados contábeis de 2016 da FREA foram negativos, é uma matéria que está no Jornal do Cunhê. O auditor Valdenir Polizelli, que é do Tribunal de Contas de São Paulo, deu parecer contrário às contas de 2016 da FREA, contas de 2016. A instituição é presidida atualmente pela professora Maria Lúcia Vicentini. A matéria do jornal Voz do Vale, edição de 18 de novembro. Em uma primeira análise, técnicos do Tribunal de Contas apontam falhas graves nas contas da FREA, como déficits orçamentários,
aumento na dívida líquida e no endividamento de curto prazo e não recolhimento do fundo de garantia na maioria dos meses em 2016. De acordo com os técnicos do tribunal, as dívidas da FREA vêm aumentando, o que tem contribuído para os sucessivos déficits orçamentários, o que demonstra que continua enfrentando dificuldades para receber as mensalidades e cobrá-las. O Tribunal de Contas ressalta que todos os resultados contábeis de 2016 foram negativos. Aí cita alguns dados técnicos, que houve um aumento da dívida consolidada, levando à conclusão que a FREA não tem capacidade financeira para a liquidação regular de suas obrigações com os encargos sociais e parcelamentos. E aí a matéria continua, realmente mostrando uma situação que a FREA vai ser convidada a se explicar lá na Câmara Municipal já na semana que vem. Vai ser quarta-feira que vem, na parte da manhã, não amanhã, mas daqui a 8 dias, lá na Câmara Municipal. O secretário de Administração explica as multas. Foi informado aí que motoristas seriam multados, né? E segundo ele, Ronaldo Guardiano, a abertura do processo administrativo somente vai se concretizar quando o servidor condutor motorista, após o convocado através de uma CI, de uma comunicação interna, para assinar o auto de infração, se recusar a assumir a pontuação e o ressarcimento aos cofres públicos das multas recebidas por falha ou imprudência cometidas. Excesso de velocidade, ultrapassagem em faixa dupla, não portar documento obrigatório de habilitação, não usar cinto de segurança, ultrapassar na mão dupla, etc. Tudo isso são motivos de multas e isso será cobrado do servidor que é motorista. O processo administrativo assegura ao servidor a ampla defesa e também o contraditório. Segundo Ronaldo Guardiano, que é secretário de administração, não é correto que o contribuinte venha pagar pelas faltas cometidas por servidores motoristas devido à sua imprudência. Tá aí, falha de veículo, essa coisa, esse tipo de coisa, né? Aí sim não haverá ressarcimento por parte dos motoristas. Certamente muita gente vai ficar brava com essa atitude do governo. São 13 horas e 34 minutos. Secretário de Comunicação, Zeno Araújo, é condenado por gravar vereador sem autorização. Aliás, o vereador Cabo Sérgio leu em plenário ontem a sentença, resumo da sentença, e o Zeno Araújo, também conhecido o nome verdadeiro, José Bijolada Araújo, foi condenado pelo juiz Jair Pena Júnior, da comarca de Avaré, a pagar R$3.000 ao vereador Sérgio Fernandes, por ter gravado e divulgado no jornalismo da emissora interativa uma conversa telefônica entre eles. A informação é do próprio autor da ação, foi dada na noite de ontem, dia 20 de novembro, durante seu pronunciamento na palavra livre da sessão. Em sua sentença, o magistrado Pena Júnior afirma que Zena invadiu a privacidade e a intimidade do vereador ao realizar uma gravação clandestina de uma conversa telefônica entre eles. O réu não informou a gravação ao interlocutor e divulgou sem sua permissão, ferindo o seu direito à privacidade. Para Sérgio Fernandes, o dano causado a ele é irreparável e não tem dinheiro que pague. Mesmo assim, o vereador pelo PSC garantiu que não irá recorrer da decisão. Disse o vereador, Cabo Sérgio, que o intuito dele não é pegar dinheiro. Ele pode sim me criticar, disse Cabo Sérgio, mas nunca ofender ou invadir a minha privacidade. Rádio Interativa, emissora na qual o secretário Zeno Araújo, trabalha e apresenta um programa de jornalismo, também foi condenada solidariamente. Cabe recurso por parte da emissora e também por parte do secretário de Comunicação. Abraço aí para Giovana Rubio, acessando a nossa página aí e também a página da Rádio Cidadania FM. Vamos direto a Brasília com mais duas informações. A primeira delas falando do FIFA Gate, a morte de um diretor de TV, um vice-presidente da Televisa. Quer dizer, a Televisa é a Globo do México, ela até é poderosa. E ele acabou sendo assassinado quando passeava de bicicleta lá no México. E na sequência, alguns detalhes, algumas dicas a respeito da Black Friday. O diretor executivo Adolfo Lagos Espinosa, da emissora mexicana Televisa, foi assassinado no último domingo no México.
Lagos Espinosa estava envolvido no caso de suspeitas de corrupção no âmbito da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, conhecido como FIFA Gate. Segundo informa a imprensa mexicana, Adolfo e um amigo pedalavam em uma localidade próxima à cidade de Nopaltepec, na divisa dos estados do México e de Hidalgo, quando foram alvejados por 2 homens. Seguranças de Adolfo faziam sua escolta e teriam trocado tiros com os criminosos, segundo relata o jornal mexicano El Universal. O diretor da Televisa teria sido atingido por disparos no abdômen, o que teria causado a morte. A suspeita inicial da polícia é de que o caso se trata de uma tentativa de roubo. A emissora Televisa, na qual trabalhava Lagos Espinosa, é acusada de pagar propina a dirigentes para garantir o direito de transmissão de eventos esportivos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 60% dos consumidores estão esperando a Black Friday para fazer a compra de algum produto e a maioria das compras será feita pela internet, principalmente pelo celular. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Mercado Pago, empresa de tecnologia de serviços financeiros. Todos os vendedores entrevistados apostam nas redes sociais para divulgar as ofertas. No ano passado, a Black Friday teve alta de 17% no e-commerce, com um faturamento total de quase 2 bilhões de reais. As compras serão realizadas majoritariamente online. 64% dos consumidores utilizarão a internet, porque podem comparar preços em diferentes sites, e 41% vão usar celular ou tablet para comprar, como explica o gerente de marketing do Mercado Pago, Rodrigo Silva. A cada ano o consumidor está mais atento às ofertas e condições de pagamento e pesquisa cada vez mais o melhor antes de comprar. Então, do ponto de vista dos canais, as redes sociais elas estão despontando como um dos melhores canais utilizados pelos lojistas para comunicar suas ofertas aos consumidores. O estudo aponta ainda que a expectativa é que o ticket médio gira em torno de R$ 500 e R$ 1.000. 70% dos entrevistados estão dispostos a realizar uma compra caso encontrem descontos significativos. O índice de confiança é cada vez melhor e a prova disso é que o volume de vendas aumenta a cada ano. A Black Friday faz parte de um calendário do comércio brasileiro e consumidores e lojistas esperam por essa data já desde o início do ano. Então a expectativa é que não só ano após ano essa confiança aumente, como também o volume de transações. Os vendedores também vão apostar em benefícios adicionais, como maior parcelamento sem juros e frete grátis, além do desconto de 40% e 50%, segundo o levantamento. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Fal. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 40 minutos, também acessando nossa página, a Toninha De Ângeles e a Tatiane Fonseca também, né? Tatiane Fonseca Oliveira, o Wilson Barcelos, são amigos aí que estão navegando na internet, na nossa página, com as imagens aqui do estúdio. Giba Soares, um abraço também, sempre vereador Giba Soares, e o Rodrigo Javaro, participando também da nossa página aí do Face. Voltamos a mais informações. 2 informações internacionais, aliás, pode ser 3 informações, viu, Titonelli? Vamos colocar o giro internacional, vamos colocar a matéria da OIT, Organização Internacional do Trabalho, falando aí que 30% dos desempregados do mundo, isso em termos mundiais, são jovens. E também o submarino argentino, que está desaparecido há 6 dias. Cláudia Giusa Mercê. A Alemanha inicia consultas nesta terça-feira para tentar sair de uma encruzilhada política após o fracasso das negociações para a formação de um governo entre conservadores, liberais e ecologistas. O presidente da República Federal, Frank-Walter Steinmeier,
que tem o poder de convocar novas eleições após dissolver o parlamento, anunciou a intenção de uma reunião com os partidos que podem integrar um governo liderado pela chanceler conservadora Angela Merkel. A maior economia da Europa e seus mais de 82 milhões de habitantes enfrentam uma crise inédita desde domingo, quando o FDP abandonou as negociações lideradas pela chanceler para obter uma aliança majoritária entre seu grupo conservador, os liberais e os verdes. O parlamento de Zimbábue deve iniciar hoje um processo para destituir o presidente Robert Mugabe, que se encontra isolado na sua residência privada, cercada por militares. Mugabe, de 93 anos, foi abandonado pelo seu partido, ZANU-PF, e por aliados, mas se encontra a um processo de destituição por maioria simples. Uma comissão de investigação será formada para formular o pedido de destituição. Ex-combatentes zimbabuanos convocaram hoje manifestações populares para forçar a renúncia de Mugabe, que dirige o Zimbábue há 37 anos. O presidente francês Emmanuel Macron comemorou a escolha de Paris como nova casa da Autoridade Bancária Europeia, o EBA. A agência, criada em 2011, é conhecida pelos testes de estresse nos bancos europeus realizados desde o início da crise financeira em 2008. Já a Agência Europeia de Medicamentos está de mudança para Amsterdã. A agência é encarregada de supervisionar há 22 anos os medicamentos de uso humano e animal. O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira a designação da Coreia do Norte como Estado patrocinador do terrorismo, em um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang. Trump acrescentou que o governo norte-coreano apoiou repetidamente atos de terrorismo internacional. No entanto, o secretário de Estado Rex Tillerson afirmou que os Estados Unidos ainda têm esperança de que a diplomacia funcionará para conter a escalada de tensões com Pyongyang. A Coreia do Norte já havia sido incluída na lista em 1988 pelo governo Reagan. De Paris, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Mais de 35% dos desempregados em todo o mundo neste ano são jovens, afirmou nesta segunda-feira a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Em 2016, a taxa global de desemprego juvenil ficou estável em 13%. Segundo o relatório Tendências Globais de Emprego para a Juventude 2017, a expectativa é que o índice aumente levemente para 13,1% neste ano. O número estimado pela OIT de 70,9 milhões de jovens desempregados em 2017 representa uma melhora significativa em relação aos 76,7 milhões no auge da crise em 2009. No entanto, a agência calcula que esse número deve aumentar em mais 200 mil, chegando a 71,1 milhões. Para o chefe da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, o relatório traz cifras bastante preocupantes. E o que importa não é somente a quantidade de empregos, né? Eu acho que o nível de desemprego é somente a ponta do iceberg, porque mesmo os que estão empregados, né, eles estão em empregos precários de baixa qualidade. O relatório, por exemplo, mostra que 76,7% dos jovens empregados, 3 em cada 4, estão empregados na economia informal, né, sem proteção, sem contrato, sem nenhuma garantia. E cerca de 39% dos jovens nos países de desenvolvimento, que dá mais ou menos 160 milhões de trabalhadores jovens, vivem abaixo da linha de pobreza. Então, estão empregados, mas não ganham o suficiente para viver. Pinheiro falou ainda no número de jovens que não estão trabalhando, estudando nem recebendo treinamento, cerca de 21,8% da população jovem. Segundo a OIT, a fraca recuperação nos mercados de trabalho juvenil exige uma resposta abrangente. Na entrevista, o chefe da OIT em Nova York citou o que pode ser feito para incentivar o crescimento do emprego entre jovens. Primeiramente, é importante investir em educação, em habilidades, né? Principalmente na área digital. A grande parte dos empregos do futuro, eles vão requerer um certo conhecimento, né, em relação às novas tecnologias. Então é fundamental que os sistemas de educação, né, preparem a força de trabalho para os empregos do futuro. Outras áreas que há uma tendência para a expansão é a área de serviços financeiros,
a área de serviços sociais e saúde, comércio, serviços de hotéis, restaurantes, transporte e também a área de informação e comunicações. Pinheiro ressaltou ainda ser importante o acesso a empréstimos ou a mecanismos de financiamento que possam inclusive estimular jovens a gerar seus próprios empregos. Ele também lembrou que o emprego jovem depende da tendência geral de empregos. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelbert. Cidadania FM, 60 minutos. O submarino San Juan segue desaparecido na Argentina. A embarcação fez contato pela última vez com as autoridades locais na manhã de quarta-feira, dia 15. 44 pessoas estão a bordo do submarino. Buscas são realizadas desde sexta-feira, inclusive com ajuda internacional de países como Brasil, Chile, Estados Unidos e Inglaterra. Segundo afirmou em entrevista coletiva o porta-voz Henrique Balbi da Armada Argentina, que corresponde à Marinha Brasileira, não há novidades e as condições climáticas são desfavoráveis para a realização de buscas. Não há maiores novidades, estamos esperando que melhore o tempo. Lamentablemente aún no tenemos contacto con el submarino San Juan. La última comunicación fue el miércoles por la mañana por telefonía satelital. Ainda segundo relata o porta-voz da Armada Argentina, não houve nova comunicação com a tripulação do submarino San Juan desde quarta-feira da semana passada. Nenhuma hipótese pode ser descartada, segundo ele. O trajeto da embarcação teve início na província de Tierra del Fuego, a mais ao sul da Argentina, na quarta passada. O destino seria Mar del Plata, na província de Buenos Aires, com chegada prevista para a metade desta semana. Durante a segunda, a emissora estadunidense CNN noticiou que um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos informou que foram detectados ruídos que poderiam ser do submarino. A Marinha Argentina, por sua parte, não confirmou esta situação. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h49, pedidos de documentos de moto e carteira de motorista do senhor Décio Venâncio da Silva. Telefone celular para informações, quem encontrar, 997 75 80 58. Abraço aí para o Cláudio Duarte, para a Rose e para o João Melo, também para o Luciano Alves e Rita de Cássia Franzini. São os amigos também que estão acessando a nossa página aí. STF deve limitar o alcance de foro privilegiado de políticos. A maioria dos ministros do Supremo tende a restringir julgamento de autoridades dos três poderes em corte especial. Então, foro privilegiado deve mudar de panorama. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, 54.990, quase 55 mil pessoas têm direito hoje no Brasil ao foro entre membros do Executivo, Legislativo e Judiciário. 55 mil pessoas, diferente das outras, né? Que tem foro privilegiado, não é julgada em instâncias inferiores. Uma mala não é prova de Segovia, diretor da Polícia Federal. Fernando Segovia afirmou ontem que uma mala talvez não desse toda a materialidade criminosa contra o presidente Michel Temer. O novo diretor da Polícia Federal se referiu ao episódio em que o ex-assessor Rocha Loures é filmado correndinho, né, com uma mala de dinheiro, R$500 mil, entregue por um executivo do Grupo JF. Segovia falou durante a posse, criticou a Procuradoria-Geral da República e cobrou transparência do órgão. Por outro lado, Dias Toffoli atendeu ao pedido da Procuradora-Geral Raquel Dodge e barrou a convocação do procurador Eduardo Pelela, ex-braço direito de Janot, para depor na CPMI da JBS. Outra informação, a USP prevê déficit pelo 5º ano consecutivo. A Universidade de São Paulo deve estourar em 287 milhões, o orçamento de 2018 previsto em 5,177 bilhões, praticamente o mesmo valor deste ano. Para cobrir o rombo, será necessário, como nos últimos 5 anos, usar parte da reserva bancária da universidade, atualmente em cerca de 380 milhões de reais. A reitoria defende manter suspensas contratações técnico-administrativas congeladas desde 2014. O submarino argentino, que está desaparecido,
44 pessoas a bordo, relatou curto-circuito nas baterias na última comunicação na quarta-feira. Ontem, 2 navios detectaram sinais que podem ser da embarcação. E Charles Manson, nós já falamos da morte dele, um pouco mais detalhes hoje. O Charles Manson, para quem não se lembra, ele foi quem assassinou a atriz Sharon Tate. Ele foi condenado à prisão perpétua por 9 assassinatos nos anos 60. Charles Manson morreu domingo aos 83 anos de causas naturais. Ele ficou famoso por liderar a seita satanista Família Manson, que assassinou a atriz Sharon Tate, casada com Roman Polanski, grávida de 8 meses e meio. Manson queria incitar uma guerra racial. E pedaço de viaduto acabou se depreendendo após a batida de um caminhão, caiu sobre um carro de uma juíza e acabou matando-a. Isso ocorreu em São Paulo. São notícias aqui do jornal O Estado de São Paulo. Também temos notícias do site UOL. Vamos dar uma olhadinha nas últimas informações aqui do site UOL, às 13h50. Coragem e determinação de pessoas vivendo com HIV, exigindo seus direitos, apoiadas por compromisso firme, financeiro e liderança forte. O chefe do UNAIDS, Michel Sidibé, disse que muitas pessoas não se lembram que no ano 2000, apenas 90 pessoas vivendo com o vírus na África do Sul eram tratadas. Atualmente, o país tem o maior programa de tratamento no mundo, com mais de 4 milhões de pessoas. O documento do Programa da ONU destaca ainda que o aumento no número de pacientes sendo tratados está mantendo mais pessoas com HIV vivas e bem. Segundo o relatório, pesquisas científicas mostraram que pessoas vivendo com HIV que estejam em uma terapia antirretroviral efetiva têm probabilidade até 97% menor de transmitir o vírus. Segundo o programa, os desafios agora são garantir que 17 milhões e 100 mil pessoas que precisam de tratamento, incluindo 919 mil crianças, possam acessar os medicamentos e colocar a prevenção no topo da agenda da saúde pública, especialmente em países onde o número de novas infecções por HIV estejam subindo. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelber. Cidadania FM, 60 minutos. Apesar do tratamento da hemofilia ter mostrado avanços no decorrer dos anos, ainda existem necessidades médicas não atendidas, trazendo sofrimento para a vida dos pacientes. A hemofilia é uma doença genética que causa dificuldade de estancar sangramentos, já que há a deficiência de fatores responsáveis pela coagulação do sangue. Cristiane Silva Pinto, hematologista da Unifesp, afirma que na hemofilia existe o tipo A e o B, quando há a falta da fabricação do fator 8 ou 9 no sangue. A médica explica que atualmente os tratamentos são feitos com a reposição do fator, fazendo com que o hemofílico apresente sangramentos com menor frequência e gravidade. No entanto, ela diz que estudos revelam novas terapias para o cuidado da doença. Então a gente só repõe para o paciente o que ele não tem, ou o que é diminuído. Até pouco tempo atrás a gente só tinha os concentrados de fator disponíveis e a única coisa que a gente tinha de novidade era um fator recombinante, alguns deles com um aumento de meia-vida, ou seja, um fator que durasse mais na circulação. Nos últimos anos, a gente tem um avanço aí de novas medicações com uma forma diferente de tratar. A hematologista explica que uma dessas novas medicações vem sendo estudada em pacientes que possuem inibidor. Segundo a doutora Cristiane, quando o hemofílico faz a reposição do fator, ele pode desenvolver um anticorpo contra esse componente, fazendo com que ele seja inativado e não funcione. Ela afirma que essa é a maior dificuldade enfrentada no tratamento da doença, mas novas terapias vêm se mostrando eficazes para melhor controle da hemofilia. O hemofílico com o inibidor, ele tem tendência a ter sangramento mais grave, mais frequente. Então, hoje, o tratamento do hemofílico com o inibidor, para a gente é um grande desafio. E essa ferramenta nova que está vindo desse anticorpo monoclonal é uma ferramenta bem importante para o tratamento do paciente com inibidor, porque ele é subcutâneo, não é endovenoso, como os demais, então é um ganho bem significativo para a qualidade de vida. Estudos desse medicamento
medicamento apresentados no ISTH, Congresso Internacional de Trombose e Hemostasia, apresentaram bons resultados de eficácia com dados positivos em todos os desfechos avaliados e perfil de segurança adequado. Aqui no Brasil, os dados foram apresentados no EMO 2017, que aconteceu de 8 a 11 de novembro. Esse é um dos eventos mais importantes que tratam de coagulopatias, dentre elas a hemofilia. O medicamento acaba de ser aprovado para uso nos Estados Unidos pela FDA, Agência Regulatória Americana para pacientes com hemofilia A e inibidores. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Últimas informações, site UOL dizendo por aliados, Alexandre Baldi compromete mudança Minha Casa Minha Vida, o novo futuro ministro das cidades. Em 3 anos, Alexandre Baldi passou de empresário a ministro. Preso ex-gerente suspeito de desvio na Transpetro, 47ª fase da Lava Jato, acabou prendendo o ex-gerente da Transpetro e cumprir mandatos em 4 estados. Desemprego jovem no país é o dobro da média global. A situação brasileira só é equivalente às taxas dos países árabes. Já o procurador da Lava Jato ironizou o diretor da PF, Segovia. Quantas malas serão necessárias para ser efetivamente prova de um crime? É uma pergunta pertinente. No Rio, facção tenta invadir favela de grupo rival, confronto mata 5. É a mortandade diária que acontece em algumas cidades brasileiras. E para finalizar, às 13h59, a Prefeitura de São Paulo vai mudar atendimento a usuários de drogas. Alagoas lidera empregos no país em outubro. Italiano morre após cair de cachoeira em São Sebastião, litoral de São Paulo. Hospital Universitário suspende pronto-socorro pediátrico lá em São Paulo. É a crise na USP, afetando já o atendimento. USP estima déficit pelo 5º ano, conforme já mostramos. Mãe é discriminada por amamentar filho na Disney e foto viraliza. Absurdo, né? Tem ela amamentando seu filho e ela acabou sendo discriminada lá. E para completar, ex-ministra Dilma Rousseff, Helena Menecute, né, falou que o golpe que deram em Dilma foi sexista, porque se fosse o Lula presidente, ele não seria derrubado. Então teria aí um preconceito contra as mulheres. Em Nigéria, atentado suicida em mesquita deixa 50 mortos. Nós temos ainda 2 matérias sobre saúde, mostrando que as gestantes que foram afetadas pelo vírus Zika, em mais de 60%, eram muito pobres. E também a medicina chinesa incorporada ao SUS. E para completar, hoje é Dia Nacional da Homeopatia. Um abraço para o Samuel Rodrigues Campos, Juliana Evangelista, Papela Maciel de Lima, todos os amigos e amigas que acessaram a nossa página. Boa tarde, amanhã tem mais, 13h60. Até lá. Você está ouvindo 60 Minutos. Abraço aí para os amigos do Face, amigas também, ok? Até amanhã.